assim, para quem quer começar um podcast, quais são os equipamentos mínimos desejáveis para que se tenha também um mínimo de qualidade? Olha, as pessoas acham que elas precisam ter um estúdio cheio de equipamento para começar. Eu diria que não. É lógico que você tem equipamento para tudo que é tipo de produção que você for fazer. E bolso também, né? Bolso também. Você quer fazer um podcast bem produzido, com equipamento de qualidade, do melhor nível, você vai gastar muito dinheiro. Agora, você precisa de tudo isso para produzir? Eu diria que não. Por exemplo, eu uso uma mesa de som, uma placa de captura de áudio, então sai do microfone, vai para uma mesa de som, o som vai para essa placa de captura que vai para o computador onde grava que é o áudio que nós estamos do que conversando. as pessoas estão vendo aqui Isso. agora e já ele vai apresentar Isso, um pouquinho a mesa de disso som, tudo. a placa e o computador que está aqui. Uhum. E uso câmeras, então eu tenho uma câmera que eu uso e tenho o meu celular. O meu celular eu uso como câmera para gravar um podcast. Pô, mas um celular? Sim, se você parar para pensar, as câmeras dos celulares de hoje são melhores do que muitas máquinas que estão saindo por aí. Então elas podem ser usadas para isso. Eu uso muito. Para você ter uma ideia, quando começou ali em 2020, que fecharam as igrejas, a gente precisou ficar isolado, os cultos online que a gente fez e foram transmitidos, a gente começou gravando por um celular e captando o áudio na mesa de som. Então a gente começou dessa forma. Então você tem todo tipo de meio de começar. Eu diria, você pode começar tendo um celular. Não é desculpa microfone, não. dizer que é falta de recursos, porque hoje todo mundo tem um celular. Todo mundo tem um celular. Por exemplo, hoje tem microfones de lapela e até sem fio que você sai do celular, pode colocar na camiseta e você capta o áudio que vai direto para o celular com uma boa qualidade. E não são muito caros. Então você tem diversas maneiras de começar. Agora, eu digo o seguinte, a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando. Por quê? Tem muita gente produzindo com muita qualidade. Então se você produz coisas só com uma câmera de celular, com som ambiente, você assistir 2, 3 minutos, pega. Você assistir 1 hora, Já fica cansativo, né? você pega o som ambiente, o eco, o barulho da rua. Se alguém abre a porta da sala, faz barulho. Se alguém grita dentro da casa, faz barulho. Cachorro latindo do Cachorro vizinho. late, faz barulho. Então assim, você tem que sempre estar aperfeiçoando. Eu comecei com um celular, sem microfone. Depois eu comprei um microfone de lapela. Quando começou com o microfone de lapela, eu comprei uma luz. Porque para a imagem ficar boa, é importante você ter luz. Uma boa iluminação. Depois eu tinha a minha plaquinha de captura, comecei a usar. Eu tinha meus microfones. Como eu sou músico, toco percussão, eu tenho microfone. Muita coisa você já tinha. Então eu já tinha, então eu utilizou comecei a aquilo. aproveitar para usar. Então eu fui aperfeiçoando. A mesa de som eu já tinha, pelo fato de ser músico. Então, quando eu comecei a fazer podcast, eu comecei a usar minha mesa para isso também. Então, você tem que ter alguns equipamentos, você consegue fazer algo de qualidade com custo baixo. Eu diria que o meu custo que eu tenho de equipamento hoje não é um custo alto, mas eu diria que se fosse comprado uma vez até Fica sim, pesadinho. seria pesado, mas você pode começar com um custo baixo, mas sempre se aperfeiçoando. Eu diria que eu comecei aos poucos. Comprei uma luz, depois comprei um microfone, comprei um cabo, tenho um computador, né? Então, aos pouquinhos eu fui montando e isso também foi me ajudando a melhorar naquilo que eu produzo, né? E a gente estava conversando um pouco antes, né, aqui em off, e o Daniel estava falando da questão assim, do que se existe hoje para edição, para captura. Isso tudo são todos recursos para que se tenha uma qualidade melhor do produto final e que são grátis, que você encontra na internet para você baixar de forma lícita, mas que são gratuitos, né, Daniel? Exatamente, tem um programa de computador que todo mundo tem usado para lives, que é o OBS, que ele pode ser inclusive utilizado para podcasts. Então, na maioria das igrejas que estão fazendo transmissões online,
atrás do computador está um OBS. Então, o próprio pessoal do podcast também usa o OBS. Por quê? Você conecta várias câmeras, você conecta a placa de captura no computador, o OBS já faz essa sincronia, e o OBS você pode tanto transmitir ao vivo direto quanto gravar. No meu caso, eu gravo e depois eu publico. Por quê? Porque no caso de podcast eu estou produzindo sozinho. Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente está conversando, eu estou gravando, estou monitorando o áudio, estou olhando para a câmera sabendo se está tudo bem, eu estou vendo se o áudio aqui está indo bem, né? Eu estou olhando para a mesa de som, vejo se ali está tudo certinho. Então, eu faço todo esse aparato simultâneo com aquilo que eu estou produzindo como conteúdo. Agora, quando a gente tem mais pessoas, no caso de grandes canais de podcast, você tem todo um aparato que está por trás da câmera, né? Isso é bem interessante, né, Dani? Mas para quem está começando, precisa se ter um conhecimento técnico tão grande, ou através de próprios tutoriais no YouTube ele vai conseguir dar seus pulos? Muita coisa eu aprendi pelo YouTube, olhando tutoriais. Quando eu pensei em fazer um podcast, eu já sabia que eu tinha equipamentos necessários para fazer. Por questão de já estar produzindo conteúdo Já há tem um conhecimento, 10 né? anos, gravando vídeo, sincronizando, editando. A gente gravava antes de transmitir os cultos na igreja, a gente já gravava, então isso também já me deu um background de edição de vídeo muito antes. Mas muita coisa eu fui aprendendo caçando no YouTube. Foi na enxada, Eu cavando. uso um software para edição de vídeo que chama Final Cut. Uma das pessoas que me ensinou foi o Marinho Brasil, que é produtor musical e tal. Mas muita coisa, eu diria que a maior parte, eu cacei no YouTube. Como é que eu faço uma transição de uma câmera para outra? Como é que eu sincronizo o áudio da mesa de som com a câmera que eu estou filmando? Então, tudo isso eu fui caçando. Agora, demanda conhecimento técnico? Demanda, porque você precisa aprender a mexer no software. Você precisa aprender como é que captura o áudio, né? Você precisa, de certa forma, às vezes, ter um pouco de noção de equalização da voz, do microfone, né? Saber como é que está entrando legal, né? A equalização tá boa. Então, tudo isso você precisa prestar atenção no ganho que entra na mesa para saber se não vai distorcer o áudio. Então, tudo isso é necessário você ter conhecimento. Mas hoje o Google responde tudo, você acha Que legal, tudo. legal. Agora, é sempre bom você andar com profissionais, né? Um cara que eu gosto muito de estar sempre conversando, que é um técnico de áudio espetacular, que é o Guilherme Fal. Então, às vezes eu consultei ele, o próprio Marinho consultou ele. Mas o Google tem muita coisa, dá para você aprender pelo Google. Agora, você tem que estudar, aperfeiçoar. Não dá Então, pra... olha, estuda, menino. É igual teologia. Vamos supor, eu sou formado em teologia. Minha esposa fala assim: pô, mas você compra muito livro, você precisa ler esse tanto de livro? Eu falei, eu preciso Tem que saber estar o que se as pessoas. atualizando, Eu né? preciso me atualizar. Sabe? A Bíblia, ela é uma só, e eu preciso estar em constante estudo da Bíblia também. Mas eu preciso saber o que as pessoas estão produzindo, o que as pessoas estão pensando, dos mais diversos assuntos da teologia, o que elas estão escrevendo sobre, até para eu formar a minha teologia, né? Claro. Então é igual, quando a gente fala de podcast, de produção de conteúdo, é a mesma coisa. Até porque as coisas também vão atualizando. Claro. Por exemplo, eu uso um equipamento aqui, mas você vai procurar equipamentos na internet para fazer podcast, tem coisas muito melhores do que eu tenho. Uhum. Então, chega um momento que eu vou ter que me aperfeiçoar nisso também se eu quiser continuar produzindo. Certo. E é um constante estudo. E falando um pouquinho de equipamentos, explica para nós um pouquinho melhor aquilo que você já tem aqui hoje. O que hoje, por exemplo, a gente está usando para gravar esse podcast e que pode servir de base também para as outras pessoas. Tá, vamos lá. Na câmera principal, que está aparecendo eu e você, nós estamos fazendo com um celular, é um iPhone. Tá? Então, Não é comercial, gente. não é comercial, mas é o equipamento que eu estou usando. É um iPhone XS.
tá? Então ele eu tenho usado como câmera principal. Aqui a câmera que está aparecendo só eu, que está focada em mim, eu estou usando uma câmera semi-profissional da Canon, que inclusive eu tenho ela já há 12 anos. Mas é a segunda câmera que eu uso. Às vezes eu uso uma terceira câmera, que aí é aquelas Action Cam, que é pequenininha, que é espécie de GoPro. Certo. Então às vezes eu uso ela também como uma terceira câmera. Então para filmagem é o que eu tenho usado. Toda essa gravação de imagem, grava no celular, grava nas câmeras, que depois eu pego essa imagem e jogo no computador para editar. Para captura de áudio eu uso o microfone, então nós temos hoje um microfone central que está aqui no meio, não sei se está aqui, Isso. para as pessoas verem. Vai fazer um barulhinho, peraí. Isso. Pronto, então tem um microfone, mas geralmente eu faço com 2 microfones, um para mim e um para quem eu estou conversando. Esse microfone sai, vai um cabo que entra na mesa de som, que é essa mesa que está aqui na frente. No caso é uma Behringer de 12 canais, tá? Então entra o microfone aqui, na saída dessa mesa sai e vem para essa plaquinha aqui, que é uma da Lexicon. É uma placa também que eu já tenho já faz alguns anos, então uma placa. Hoje tem algumas placas já mais modernas, tudo, mas essa placa é a que eu uso, é para captura de áudio, e sai dessa placa e vem para o computador que está aqui do meu lado. Antes disso, para monitorar, você tem um headset aqui. Eu tenho um fone, pelo qual quando eu vou gravar eu sempre testo o áudio antes para saber se está entrando certinho. Alguns episódios, inclusive, eu estou constantemente com o fone para poder ir acompanhando junto tudo isso. com a gravação, né? Mas é isso que eu uso. Eu uso as câmeras, o áudio, o microfone, vem para uma mesa de som, sai da mesa de som, vem para uma plaquinha que é de captura de som, e essa plaquinha leva para o computador. Qual é a função da plaquinha? A função da plaquinha é pegar o áudio e digitalizar esse áudio para que o computador possa reconhecer. Então, é essa plaquinha que traz o áudio para o computador e o computador faz a gravação. Tá? E aqui eu tenho o software que grava esse áudio. Depois eu levo para casa, edito, então aí eu sincronizo as câmeras e o áudio, faço os cortes certinho e faço toda a edição em casa. Essa é a maneira que eu tenho feito. Agora, existem outros equipamentos que podem ser utilizados. Por exemplo, hoje você já tem mesa de som específica para podcast. Que interessante. Então tem mesa de som de 4, 5 canais que ela já entra os microfones e ela já leva para o computador. Então eu elimino esses dois aqui virando uma coisa só. Então já existem equipamentos fazendo isso. E você tem outras câmeras também que podem ser levadas direto para o computador, que aí tem um software de captura. A gente mencionou o OBS, por exemplo, né? Por que eu não uso o OBS? Primeiro que eu não tenho câmera para ligar no OBS. E segundo que para eu utilizar o OBS com várias câmeras, eu precisaria estar operando o corte na hora da gravação. Aí seria interessante ter equipe. Então eu teria que ter uma equipe. Como eu não tenho essa equipe, eu produzo sozinho. Para mim hoje é mais vantagem eu gravar, levar para casa, editar, e aí em casa eu faço os cortes certinho. Até se tiver alguma falha eu consigo corrigir na edição. Então às vezes a gente está conversando, acontece alguma coisa e precisa parar a gravação, então a gente para, eu consigo corrigir isso durante a edição, né? Mas você, por exemplo, você pode fazer um podcast de forma individual. Tem muita gente que produz o conteúdo e grava um podcast sozinho. Você não precisa daí de uma mesa de som, mas você precisa de uma placa de captura, que é essa daqui, né? E precisa de um microfone, de um cabo que liga para essa placa. Mas tem vários equipamentos e várias alternativas que você pode usar. Esse é o modelo que eu tenho usado hoje. Dani, você acha que, como o pessoal tem acostumado muito usar apenas ali um tripé com um ring light, suporte para o celular, padrão TikTok, dá para se fazer podcast apenas com isso? Dá. Muito dos vídeos que eu faço é com uma ring light. O que acontece? Num ambiente aberto como nós estamos, a ring light ela se torna insuficiente. Por quê? Porque ela é uma luz fraca, ela é uma luz para perto, coisa de 1,5 m no máximo.
Então aí seria algo mais individual. No caso, como nós estamos aqui, aí o ideal é ter uma luz própria para filmagem, como nós temos aqui. Duas luzes, Fora né, os spots que nós chamamos de softbox, Uhum. tá? São essas luzes, são softbox que são próprias para filmagem, para foto. No caso aqui nós estamos dentro do estúdio, então tem um fundo, né? Você tem placas que absorvem o som para evitar que tenha eco, ruído. Então nós estamos num local preparado para isso. Agora, uma produção de conteúdo sozinho, sim, uma ring light dá para fazer. Muitos dos vídeos que estão lá no meu canal, se a pessoa entrar, é feito com uma simples ring light. Quando eu comecei a fazer um podcast, algo mais produzido, aí eu comecei a investir em luz para filmagem, né? Um pouquinho antes até, porque eu, por ser músico, eu já gravava por aí com um grupo de amigos, então eu já usava equipamento de luz, tudo, até para gravar algumas músicas, inclusive usei muito na pandemia para isso. Mas é o que eu falei, a ring light ela é mais para perto, uma questão individual. Se for fazer individualmente só você, ela dá conta. Agora, é o que eu falo, você sempre tem que se aperfeiçoar. Então hoje eu usava uma ring light, aí eu comprei uma softbox. Aí depois eu comprei luz para dar um destaque no fundo. Então hoje, aqui não tem, mas eu tenho 3 canhão de LED DMX que eu coloco no chão, que são coloridos, dá para vermelho, azul, para dar um destaque no fundo. Então são coisas que você vai aperfeiçoando. Precisa tudo isso? Não precisa, mas quanto a gente quer se aperfeiçoar e faz a coisa para o Senhor, a gente também quer dar o melhor. Então, aos poucos, vou investindo e vou melhorando. Isso aí. E para todo bolso, né, Dani? Para todo tá bolso. Aí a Shopee, Pois o AliExpress, para ajudar todo mundo nisso, né? E tem, por exemplo, você tem softbox que você vai pagar R$1.500, mas você tem softbox que você vai pagar R$200, R$300. Uma plaquinha de áudio, você vai gastar aí no mínimo uns R$500. Entendeu? Então você tem para todo tipo de bolso, mas você tem placa de áudio que você vai pagar R$2.000. Então depende muito também do seu bolso, da sua capacidade de investir. O que eu sempre digo para as pessoas é: façam devagar, façam com as armas que você tem e vai se aperfeiçoando aos poucos. Eu não comprei tudo de uma vez. Eu fui comprando aos poucos. Então um dia eu comprei uma placa de áudio. Um dia eu comprei um microfone. No outro dia eu comprei a luz. Só que eu tô falando isso de coisa de 15 anos. Entendeu? Então não comprei do dia para o dia, vou começar a fazer podcast, comprei tudo. Não, o investimento foi feito ao longo de anos. Eu toco bateria, percussão, então muita coisa que eu já fui comprando desde a minha adolescência, os meus pais ajudando. Então, muitas dessas coisas que eu uso hoje é fruto de investimentos que foram feitos há anos lá atrás. Então, eu não tenho capacidade financeira de montar um estúdio, por exemplo, como nós estamos. Então, até se você olhar os episódios que eu faço, é muito itinerante. Eu vou no local onde a pessoa está. E muitas vezes não é nem um local apropriado para isso, mas com os equipamentos a gente consegue dar uma melhorada. Então depende muito da capacidade que você tem para investir e para fazer. O que eu falo para as pessoas é: não deixe que as suas limitações financeiras sejam um empecilho para você não fazer as coisas.